Nos destaques do Panorama CBN, as reações à ameaça de uso de armas nucleares pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. Joe Biden afirmou que a guerra nuclear não pode ter vencedores e nunca deve ser lutada. Líderes da América Latina pedem que Ciro Gomes desista da candidatura em favor do ex-presidente Lula. O petista também ganhou o apoio de um dos autores do impeachment de Dilma Rousseff. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que é mentira que 33 milhões de pessoas passem fome no Brasil. Panorama CBN. Eu sou Leandro Gouveia, Juliana Prado está de férias, e enquanto isso eu vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quarta-feira, dia 21 de setembro de 2022. Começando com o noticiário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reagiu ao pronunciamento do presidente da Rússia, que fez uma ameaça velada de uso de armas atômicas para proteger o país e seu povo. No primeiro pronunciamento em rede nacional desde o anúncio do que ele chama de Operação Militar Especial na Ucrânia, em 24 de fevereiro, Vladimir Putin disse que a chantagem nuclear tem sido usada pelo Ocidente. Ele disse: "Não estamos falando apenas do bombardeio da usina de Zaporíjia, mas também de pronunciamentos de altos representantes da OTAN sobre a possibilidade de usarem armas de destruição em massa contra a Rússia." Ele disse que a Rússia também tem vários meios de destruição, alguns deles mais modernos que os dos países da OTAN, e que se a integridade territorial da Rússia for ameaçada, ele certamente usará todos os meios à disposição para proteger o país e seu povo. E arrematou: "Isso não é um blefe." Nesse mesmo pronunciamento, Putin anunciou uma mobilização parcial dos russos em idade de combater para se juntar à guerra. Depois, o ministro da Defesa da Rússia detalhou que a mobilização parcial envolve 300 mil reservistas, o que, nas palavras dele, representa apenas 1,1% dos recursos que podem ser mobilizados. Segundo Vladimir Putin, a convocação é necessária porque, embora o objetivo primário da Rússia seja libertar a região de Donbass, no leste da Ucrânia, o país tem que lutar em mais de 1.000 quilômetros de frente, nos quais as forças ucranianas operam na realidade sob o comando de assessores da OTAN. Depois desse pronunciamento, diversos jovens russos passaram a lotar os voos para fora do país. E com a alta na demanda, os preços das passagens internacionais dispararam. Atualmente, apenas 2 companhias aéreas mantêm voos regulares para a Rússia em meio aos embargos da União Europeia. E também houve reações pelo mundo. A embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia, Bridget Brink, disse que a mobilização representa um sinal de fraqueza da Rússia, que precisa lidar com uma escassez de militares em sua ofensiva e completa 7 meses nessa semana. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse à emissora ABC que os Estados Unidos levam a sério a ameaça irresponsável de Putin e estão monitorando a postura estratégica para modificar a postura dos Estados Unidos, se necessário, mas que ainda não é o caso. O Reino Unido seguiu a mesma linha. O ministro da Defesa, Ben Wallace, afirmou que a decisão de Putin mostra que sua ofensiva está fracassando e destacou que a comunidade internacional está unida, enquanto a Rússia está virando um pária global. O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, acusou Putin de pôr a paz mundial em perigo. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou o russo de querer afogar os próprios soldados em sangue. Já a China, que evitou condenar a ofensiva russa, mas demonstra estar crescentemente preocupada com o prolongamento da guerra, divulgou um comunicado pedindo que todas as partes alcancem um cessar-fogo por meio do diálogo e de negociações. Na Assembleia Geral da ONU, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou a ameaça. Disse que guerra nuclear não pode ter vencedores e nunca deve ser lutada. Afirmou que o conflito tem o objetivo de extinguir os ucranianos e que ficará ao lado deles para defender o direito do país de existir. Biden também afirmou que o Conselho de Segurança da ONU deveria se juntar para defender a Carta das Nações Unidas, já que, para ele, a Rússia violou descaradamente os princípios fundamentais do documento. O líder norte-americano também defendeu uma reforma no Conselho de Segurança, pedindo uma expansão. Joe Biden também disse que grande parte da culpa da insegurança alimentar no mundo é da Rússia e que só o país pode acabar com isso. Ao condenar a ameaça nuclear de Vladimir Putin, Joe Biden também criticou o avanço de políticas antidemocráticas no mundo. The United States is clear
Joe Biden diz aí que os Estados Unidos são claros. Nós nunca vamos permitir que o Irã tenha armas nucleares. Nós ainda acreditamos que a diplomacia é a melhor maneira de evitar que isso aconteça. A não proliferação das usinas é um dos maiores sucessos dessa instituição. Não podemos deixar o mundo dar um passo atrás. Não podemos fechar os olhos para a violação dos direitos humanos. Biden também criticou os governos da China, Myanmar e Irã por registros de desrespeito aos direitos humanos e disse que os Estados Unidos sempre defenderão esses direitos. Sobre as relações com a China, disse que não busca conflito nem uma nova Guerra Fria. CBN Eleições 2022. Vindo para o Brasil agora, o candidato Ciro Gomes, do PDT, participou de uma sabatina do jornal O Estadão e, em mais uma crítica ao voto útil, disse que artistas que antes o apoiavam e agora declaram voto em Lula fazem isso porque estão com a vida ganha. Nada mais, nada menos do que 1 de cada 3 eleitores que hoje dizem declarar voto ao Lula o fazem por uma razão pragmática. É o cara que vai tirar o Bolsonaro e sua falta de educação, sua grosseria, seu banditismo, seja lá qual for o motivo, mas assim, a razão não é o Lula, nem a proposta do Lula, nem o dia seguinte. É nos livrar do... É o voto Caetano Veloso, é o voto Tico Santa Cruz. Boas pessoas, mas que todos estão com a vida ganha. Quem está preocupado com o dia seguinte é quem não tem plano de saúde, é quem não tem como pagar a mensalidade escolar, é quem está submetido ao terrorismo das facções criminosas nas periferias, é quem está aí na fila de cirurgia eletiva, em que o Brasil tem 2 milhões de mulheres. Ô, Caetano! Ao rebater as críticas de quem vem sendo utilizado como linha auxiliar do presidente Jair Bolsonaro, Ciro reafirmou que o PT faz um fascismo de esquerda no Brasil que tenta dividir a população por meio de um gabinete do ódio financiado com dinheiro roubado por Lula. E mais de 50 personalidades influentes da América Latina assinaram uma carta aberta pedindo que Ciro Gomes abandone a corrida ao Palácio do Planalto e apoie o ex-presidente Lula. O documento foi assinado por nomes como o ex-presidente do Equador, Rafael Correa, e o ganhador do Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel. No texto, eles afirmam que a eleição deste ano é um ponto histórico de virada e não apenas uma disputa entre os 2 principais candidatos. Também chama Ciro de lutador pelas boas causas do povo brasileiro e alega que o pleito deste ano é uma disputa entre o fascismo e a democracia. E Lula ganhou outro apoio nessa quarta-feira, o ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment contra Dilma Rousseff em 2015. Em entrevista ao Estadão, Reale afirmou que é importante que Lula vença no primeiro turno para se impedir a ação desesperada de Bolsonaro. Decidir por Lula é consequência de saber que assim se evitará ataques à democracia, à dignidade da pessoa humana e ao meio ambiente, que com certeza sucederão com maior intensidade em novo mandato de Bolsonaro, disse Miguel Reale Júnior, que foi ministro de Fernando Henrique Cardoso. Para a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o anúncio mostra que o impeachment foi um erro. Acho que é importante, nós temos várias pessoas que participaram daquele processo de impeachment e que hoje avaliam que aquilo foi um erro e que realmente teve problema com a democracia. Então eu vejo numa atitude como essa o reconhecimento de que nós temos que reconstruir aquilo que foi destruído em nome do povo brasileiro. E o Tribunal Superior Eleitoral deu 24 horas para a campanha do presidente Jair Bolsonaro apagar das redes sociais as imagens e vídeos das cerimônias do bicentenário da independência do Brasil. Segundo o órgão, o candidato à reeleição tem descumprido a decisão da Corte e explorado ostensivamente as celebrações de 7 de setembro, ocorridas em Brasília e no Rio de Janeiro. Uma multa poderá ser aplicada caso a decisão seja descumprida. E o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo decidiu que Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade, não pode disputar o cargo de deputado federal. Ele foi condenado por prática de crime contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e associação criminosa em 2020. O parlamentar disse à Folha de São Paulo que vai recorrer. Sabatina do Ouvinte. Hoje quem respondeu às perguntas dos ouvintes foi o candidato do PDT, Ciro Gomes. Ele prometeu investimentos em estrutura militar, também respondeu questões sobre economia, direitos das mulheres e relacionamento com parlamentares do Centrão. Você já pode ouvir aí na lista de episódios do Panorama CBN, é só dar o play.
Nós já exibimos a sabatina do ouvinte com o candidato Lula, do PT, e também as perguntas enviadas ao candidato Jair Bolsonaro, do PL, que não enviou as respostas. Amanhã será a vez de Simone Tebet, do MDB. Panorama CBN. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que obriga os planos de saúde a arcar com tratamentos que não estejam na lista básica da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A proposta, que agora é lei, determina que a lista com a relação de procedimentos da agência serve apenas como referência para os planos de saúde. Não significa que os itens que constam no documento são os únicos que devem ser cobertos. Por isso, os beneficiários dos planos poderão requerer a cobertura dos tratamentos que não estejam nessa lista. É necessário apenas que haja comprovação científica ou que o tratamento seja reconhecido por alguma agência estrangeira. E o delegado de Polícia Federal Bruno Calandrini convocou o diretor-geral da corporação, Márcio Nunes de Oliveira, e outros integrantes da cúpula da PF para prestar depoimento sobre uma suposta interferência no inquérito aberto para investigar o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que chegou a ser preso. Também já foram intimados o diretor de combate ao crime organizado, Caio Pelim, e o superintendente da PF em São Paulo, Rodrigo Bartolomei. A informação é da Globo News, confirmada pelo jornal O Globo. A ação deflagrou uma nova crise dentro da PF. Um dos delegados convocados a prestar esclarecimento, Rafael Astini, protocolou um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal em que pede a suspensão da apuração a essas suspeitas de interferência. Astini alega que a relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, do STF, ainda não definiu se a investigação ao ex-ministro deve tramitar na corte ou na primeira instância e, portanto, as diligências para apurar a suposta interferência não poderiam ocorrer. No habeas corpus, a defesa de Astini define o caso como investigação paralela conduzida fora dos autos e diz que Calandrini poderia estar atuando como forma de vingança pessoal. A Secretaria de Justiça de São Paulo abriu um procedimento administrativo contra o deputado estadual Douglas Garcia, do Republicanos, aquele que intimidou a jornalista Vera Magalhães no debate da TV Cultura. A Coordenação de Políticas para Mulheres da Secretaria entende que o parlamentar infringiu uma lei estadual que veda atos de discriminação contra a mulher. O processo será conduzido sob sigilo. Caso seja considerado culpado, ele poderá pagar uma multa ao Estado de quase R$16 mil. O deputado também é alvo do Ministério Público e da Procuradoria Regional Eleitoral. A CBN entrou em contato com a assessoria de Douglas Garcia, mas não teve resposta até o fechamento desse podcast. Agora uma pausa no noticiário para o recado do nosso patrocinador. Uma boa notícia: as empresas têm aumentado seu comprometimento com as boas práticas ambientais, sociais e de governança. São os pilares da agenda ESG. As práticas sociais estão relacionadas à responsabilidade e ao impacto das organizações na comunidade e sociedade. Tratam de temas como respeito aos direitos humanos e às leis trabalhistas, segurança no trabalho, diversidade de gênero, raça, etnia e credo, proteção de dados e privacidade, entre outros. O Banco BV atua na inclusão social tanto dentro como fora do banco, aumentando a diversidade entre seus colaboradores e levando conhecimento financeiro, cultura e educação para as pessoas de forma acessível e humanizada. Ainda na agenda ESG, o BV tem o compromisso de, até 2030, atingir 50% de cargos de liderança no banco ocupados por pessoas que se identifiquem com o gênero feminino e garantir a participação de 35% de negros. Quer saber mais? Acesse bv.com.br/sustentabilidade e siga nas redes sociais @BancoBV. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, repetindo o presidente Jair Bolsonaro, disse que é mentira que 33 milhões de pessoas passem fome no Brasil. O dado foi divulgado em junho deste ano pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Guedes contestou esse número devido à distribuição de dinheiro pelo governo por meio do Auxílio Brasil. 33 milhões de pessoas passando fome. É mentira, é falso. Não são esses os números. Nós estamos transferindo para os mais frágeis da população agora, com
a renda básica familiar, que é o Auxílio Brasil, que nós ensaiamos durante a pandemia e agora tornamos um programa permanente, isso é 1,5% do PIB. O Brasil tinha 0,4% do PIB de transferência de renda. Bom, até junho, quando foi divulgado esse levantamento sobre a fome, o Auxílio Brasil era de R$ 400 ainda, o que não necessariamente garante segurança alimentar às famílias pobres. Lembrando que as famílias têm que pagar aluguel, entre outras contas, né? Guedes também não mencionou nessa fala o aumento dos preços, que dificulta ainda mais a alimentação adequada. Nesse mesmo evento, com empresários, Paulo Guedes justificou os dribles do governo federal no teto de gastos nos últimos anos, dizendo que o teto foi mal construído. E o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a falência do grupo Itapemirim. A empresa está em recuperação judicial desde 2016, com dívidas reconhecidas de mais de 200 milhões de reais. O grupo Itapemirim deve ainda 2 bilhões em impostos e contribuições previdenciárias. O TJ também determinou a indisponibilidade de bens do controlador da empresa, Sidney Piva de Jesus. No cenário internacional, o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, anunciou a elevação da meta da taxa de juros em 0,75 ponto percentual para o intervalo entre 3% e 3,25% ao ano. Essa é a 5ª vez em que o órgão aumenta o índice este ano. A decisão era esperada por analistas do mercado, depois que os dados da inflação ao consumidor em agosto vieram mais fortes do que o previsto. E no mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão em alta de 0,62% aos 112.516 pontos. O dólar comercial caiu 0,25% e fechou o dia cotado a R$ 5,15. O euro é negociado a R$ 5,14, com desvalorização de 0,71%. E um helicóptero caiu na tarde dessa quarta-feira em Engenheiro Caldas, Minas Gerais. Os ocupantes sobreviveram. O deputado federal e candidato à reeleição Hercílio Coelho Diniz, do MDB, era um dos tripulantes. Além dele, também estavam na aeronave o coordenador de campanha e vice-prefeito de Governador Valadares, Davi Barroso, o piloto e o candidato a deputado estadual Enis Cândido, do PMN. Segundo a Prefeitura de Engenheiro Caldas, eles foram levados para um hospital da região, mas o estado de saúde não foi informado. E você ouviu no Panorama da Manhã que um desabamento em Belo Horizonte, ainda durante a madrugada, deixou uma pessoa morta e 3 feridas. A reportagem da CBN apurou com a Prefeitura de BH que o prédio não tinha autorização para que as famílias morassem no local. Nos últimos 8 anos, uma casa virou esse prédio de 5 andares. Em 2016, a Prefeitura constatou que a obra estava sendo feita sem licenciamento. A construção foi embargada e os proprietários notificados. Desde então ficou paralisada, mas em 2020 descobriu-se que ela passou a ser ocupada, o que não é permitido por não ter o documento conhecido como habite-se. Ano passado a obra foi regularizada com alvará de construção, mas esse documento não permite que o local seja habitado. Era preciso primeiro finalizar a construção. Vizinhos relataram à CBN que já estavam preocupados com o andamento das obras e chegaram até a denunciar a construção à Prefeitura. Wesley Oliveira acredita que essa era uma tragédia anunciada. Eu passo aqui direto, moro aqui, sou vizinho. Eu e a minha esposa aqui, a gente sempre passa aqui. Eu comentava com ela desde o início dessa aula. Esse mundo estranho. Eu nunca vi uma casa, um prédio ser construído em cima de uma casa. Eu já vi casa sendo demolida e o prédio sendo construído. Aqui não teve esse início, né? E aí, daí para frente, é o que vocês viram aí. Não tinha estrutura adequada para quem conhece um pouco de obra para ser um prédio dessa altura. E os escombros desabaram numa casa vizinha que ficou destruída. A sobrinha dos moradores dessa casa, Rita de Cássia, contou que os tios estavam viajando para o interior de Minas, o que evitou um acidente ainda maior. Da mãe que eu recebi a notícia através da televisão. E você sabia que eles estavam viajando? Sim, eu tinha comunicado com eles ontem. Inclusive, eles já tinham até falado que estavam vindo embora. Tem uns 4 dias só. Eles saíram para viajar para visitar Foi a parentes? passeio, Uhum. Só de não ter ninguém em casa, né? Salvou a vida, né? Graças a Deus.
E um dos pedreiros que trabalhavam no local relatou que os moradores do térreo perceberam sinais erosivos na noite anterior e que por isso deixaram o local e pediram para que os trabalhadores não continuassem o serviço na manhã dessa quarta-feira. O Conselho Regional de Engenharia informou que a obra já tinha sido autuada por irregularidades em outubro do ano passado e a placa que informava sobre o responsável pelo serviço indicava uma empresa sem credenciamento no Conselho. Agora mais sobre o desabamento que matou 9 pessoas em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O Ministério Público de São Paulo designou o promotor Guilherme Silva de Deus para acompanhar as investigações sobre as causas do acidente na empresa de contêineres Multitainer. Hoje, a Prefeitura de Itapecerica da Serra informou que a empresa funcionava de forma irregular desde 2017, porque alterou a finalidade do galpão de comercial para industrial em 2015 e fez mudanças estruturais no prédio. Foi constatado que algumas obras estavam inacabadas. Uma delas era uma sala de treinamento onde ficava o auditório que desabou. O secretário de Planejamento da cidade, Léo Novaes, ressalta ainda que o prédio também não tinha laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros. Uma vez irregular, ela não consegue se ajustar em documento algum. Mais um ponto para se observar o grau de falta de responsabilidade de quem teve a coragem de fazer esse evento, a realização desse evento. Porque uma coisa é você subir 10 pessoas, outra coisa é você subir 100, 200 de uma única vez. Nessa quarta, os 9 mortos começaram a ser enterrados. Uma das vítimas é Valquíria Aparecida da Silva, de 47 anos, que trabalhava há menos de 2 meses na empresa como auxiliar de limpeza. E agora vamos ao norte do país. A extração ilegal de madeira em terras indígenas, no Pará, cresceu 11 vezes entre 2020 e 2021. Segundo dados divulgados pelo Amazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, a exploração passou de 158 hectares entre agosto de 2019 e julho de 2020 para 1.720 hectares entre agosto de 2020 e julho de 2021. O território mais impactado foi o Amanaie, que fica no município de Goianésia do Pará. Só nesse território ficam 76% da área com atividade ilegal nas terras indígenas do Pará. Embora esteja na base de dados de terras indígenas da FUNAI, esse território ainda aguarda a homologação, o que o coloca ainda mais em risco. Vamos ouvir o pesquisador do Amazon, Dalto Cardoso. Num primeiro momento, observamos a pressão de grupos madeireiros nessas comunidades tradicionais indígenas. Isso aumenta o risco de conflitos e até mesmo morte. No segundo momento, há também o risco de redução dessas áreas, e isso pode culminar na redução de biodiversidade, afinal são grandes blocos de áreas protegidas, e também pode promover alteração microclimática. E outro detalhe, o estudo mostra também que houve exploração ilegal de madeira nas unidades de conservação, territórios onde a publicação anterior do Amazon não havia encontrado registros da atividade irregular em áreas acima de 1 hectare. E entre agosto de 2020 e julho de 2021 foram 126 hectares com exploração de madeira não autorizada em unidades de conservação do Pará. Mais do noticiário internacional aqui no Panorama, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e 3 filhos dele foram processados por fraude. Eles são alvos de ações que investigam práticas fiscais do grupo da família, a Trump Organization. A Procuradora-Geral de Nova York afirmou que as demonstrações financeiras anuais do ex-presidente eram um compilado de mentiras. E a China construiu um centro de isolamento contra a Covid-19, capaz de abrigar 14 mil pessoas. A estrutura é composta por fileiras de prédios temporários no sul do país. A política de Covid-0 da China prevê que todos os cidadãos infectados e os contatos próximos do paciente devem entrar em instalações de isolamento por pelo menos uma semana. E assim encerramos este Panorama CBN, que teve trabalhos técnicos de Daniel Mesquita. Se quiser conversar comigo, procure por Leandro Gouveia nas redes sociais. No Instagram é @LeReisGouveia. Amanhã tem o Panorama da Manhã cedinho com Bianca Santos, direto do Rio. E eu volto na sequência no Panorama da Noite. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.